Sejam todos muito bem-vindos ao DDCast, o podcast da comunidade policial. Hoje temos o prazer de receber essa delegada de polícia de Minas Gerais, muito preparada, que a gente tem o prazer de ter hoje na equipe, que já foi nossa aluna e que pra gente é uma honra ter você aqui. Patrícia Godoy. Oi, pessoal, a honra é minha, agradeço demais a oportunidade. Dedê tem um espaço reservado no meu coração, tanto na minha jornada concurseira, quanto agora na minha jornada profissional. Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui conversando com toda a comunidade que acompanha o Dedê. Vamos começar? Bora? Patrícia, você, como eu disse, delegada de polícia de Minas Gerais, atuante, uma pessoa que a gente conversa muito e eu sei o quanto você gosta de ser delegada de polícia, mas a Patrícia é muito mais do que delegada de polícia, né? Então tem muitas histórias aí que a gente vai trazer aqui, né? Além também, naturalmente, da sua atuação como delegado e também como você alcançou a aprovação no penúltimo, né, concurso de delegado de Minas Gerais 2021/2022, né? Então, tem a Patrícia Fitness, a Patrícia completamente ligada ao esporte, né? A vida inteira atrelando o esporte, a alta performance e ao estudo. Então, para a gente é uma oportunidade ter você aqui com um perfil tão peculiar que, sem dúvida, vai trazer muitas informações legais e muita gente vai se ver, né? E pegar muitos insights aqui para a jornada do concurso público. Vamos iniciar do início. Conta pra gente, Patrícia, como é que tudo começou, como você, como a Patrícia de hoje, uma mulher, delegada de polícia, começou lá atrás, de onde você veio, de onde você está e para onde você quer ir. Bom, tudo começou. Eu nunca tive nenhuma influência familiar para estar onde eu estou hoje. Eu sou filha de arquiteta e comerciante, iniciativa privada, e ninguém da minha família nem fez direito. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, aquela grande decisão, eu era completamente indecisa do que eu faria. Tanto que, na época, eu fiz Cefet, que é uma faculdade voltada 100% para exatas. Aí eu fiz engenharia de computação. Eu fiz Fundação João Pinheiro, que é administração pública. E fiz o Enem. Na época, o ingresso na UFMG já era por meio do SISU. Então, eu fiz o Enem na expectativa de jogar lá no SISU no curso que eu fosse aprovada dentro da UFMG, que a minha pretensão era estudar na UFMG. Coloquei direito como a primeira opção e a minha segunda opção foi outro curso da UFMG, nem foi o direito, mas fui aprovada, então ingressei na faculdade de Direito com uma única certeza, que eu não advogaria. Então, eu fui aquela pessoa que eu digo que aproveitou todas as oportunidades da faculdade, mas as oportunidades não acadêmicas. Eu fiz parte da atlética, fiz parte da charanga, fui em todos os jogos jurídicos, fui em todas as caloradas, macacada. Então, aproveitei bastante e não me arrependo disso, sabe? Uhum. E quando o estágio se tornou obrigatório, salvo o melhor juízo, foi no 7º período, eu fiz aqueles concursos para ingressar no Tribunal de Justiça. Uhum. E fui para uma Câmara Criminal. É natural, eu acho, de todo aquele que estuda direito se apaixonar pelas ciências criminais. Comigo não foi diferente. Por isso, eu busquei estagiar numa Câmara Criminal. E lá, eu, de fato, me apaixonei pelas ciências criminais. Porém, por mais que eu adorasse trabalhar lá no TJ, aquela rotina de papel, computador, eu achava um pouco monótona. E explorando os papéis dos autos já na segunda instância que eu atuei, mas eu sempre me pegava no inquérito policial, que realmente lá era muito revelador na questão da formação de elementos de informação, que ao longo da ação penal eu via que só se confirmava aquilo que estava no inquérito. E comecei a explorar a atividade de delegado de polícia, por meio muito das redes sociais. E principalmente dos delegados que eram professores, porque eles já se expunham mais nas redes sociais. E me encantei completamente. E naquele momento, do 7º para o 8º período, eu decidi que eu ia fazer concurso público para delegado de polícia ao me formar. Legal. Então, você curtiu plenamente a faculdade, né? Então, e aí, quando resolveu
quando percebeu que você precisava direcionar a sua vida para alguma coisa, para que você pudesse ter o seu próprio sustento, você aí conseguiu ver. E a questão realmente do inquérito policial, ele é muito fático, né? Então, realmente, você analisa ali tudo o que aconteceu no mundo real, é muito mais instigante. Foi aí que você despertou, né? E aí, Patrícia, você começou a estudar já durante a faculdade ou você formou e aí depois você começou a migrar para o concurso público? E também se você fez outras carreiras ou se você já, como você decidiu delegado de polícia, é isso aí, eu vou até o fim. Quando eu decidi, que estava do 7º para o 8º período, já no 8º período eu podia prestar o OAB. Então, eu foquei em 8º período, OAB, 8º, 9º e depois fazer o TCC. Então, por essa logística de ter que conciliar, eu não pretendi estudar para concursos. A minha intenção era formar e aí iniciar meus estudos pré-concurso. E quando eu digo que eu não me arrependo de ter aproveitado a faculdade, a questão não acadêmica, é porque também eu acredito que o estudo da faculdade é muito diferente. Eu não acho que eu ia conseguir aproveitar para o concurso. Pelo nível de aprofundamento, é algo muito mais acadêmico. Então, é muito diferente do estudo pré-concurso. E então, fiz a OAB, passei, fiz o TCC, apresentei. E isso, eu colei grau em março de 2019. 2018, segundo semestre, teve o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu fiz uma escolha. Eu prefiro passar no OAB, porque eventualmente eu posso precisar, né, fazer os 3 anos de prática jurídica e tudo mais. E concurso vai ser depois que eu realmente formar. E nisso eu já até sentei com meus pais e conversei, porque a vida inteira nasci, vivi em BH, morando com meus pais, mas estava disposta. Quando eu fosse entrar no mercado profissional, era uma nova vida que se iniciava. Então eu estava disposta a me mudar. E eu tinha essa convicção de que eu me mudaria, porque concurso de delegado é muito imprevisível. E a gente teve em 2018, o anterior foi em 2012. Eu não pretendia esperar 6 anos. Então, a minha intenção era fazer realmente em outro estado. E estava sendo muito cogitado, falado, o famoso concurso do Rio de Janeiro, que acabou que no final das contas saiu depois do de Minas. Mas enfim. Porque o concurso do Rio de Janeiro, o último tinha sido em 2012 e desde 2000, acho que 18 começou. Vai sair, vai sair, vai sair. Burburinho. E aí só saiu em 2022, mais ou Exato. menos. 23, 22, Aí eu já 23. sentei pros meus pais para falar. Então, eu resolvi que eu quero fazer concurso de delegado e assim, grande pretensão que seja Rio de Janeiro. Aí minha Nossa. mãe, nossa, já ficou em pânico, mas sempre me apoiaram muito. E isso eu tenho que agradecer, porque eu sempre tive esse apoio familiar no que eu quisesse fazer, sabe? E assim, ao longo da minha trajetória antes do concurso, a minha vida sempre foi muito, sem falsa modéstia, mas fácil, digamos, no seguinte aspecto: eu nunca tomei recuperação. A primeira vez que eu tentei fazer um vestibular, eu passei na federal. Então eu achava que no concurso eu ia fazer a prova e ia passar. Uhum. Tipo assim, eu ia ter que estudar, mas que eu Sim, ia passar. sim. Tanto que, assim, eu queria delegado, mas algo que veio à minha mente também de que delegado seria um bom concurso é que tinha muitas possibilidades que não exigiam prática jurídica. Uhum. E eu achava que eu ia passar com menos de 3 anos. Mas peguei um contexto de pandemia, enfim, até para mais tarde. Então, eu comecei a estudar com essa pretensão de que logo sairia o concurso do Rio de Janeiro. Então, aquele estudo geral para delegado de polícia. Eis que entrou o cenário de pandemia. E aí, represou tudo. Nesse meio tempo também, você comentou no começo, e para quem não sabe, eu sou atleta de fisiculturismo. A minha vida sempre foi formada no esporte. Eu era atleta de natação, cheguei a quase me profissionalizar, porém, escolhas trágicas. No 3º ano do ensino médio, a minha treinadora chegou para mim e falou: olha, não tem como conciliar os dois. Você estava faltando muito treino. Porque eu estudava no Bernoulli. Para quem não conhece, é um dos colégios de maior referência para fins de Enem também, em Belo Horizonte. E era incompatível os horários de aula, porque a gente tinha muita aula. E aí eu falei: então tá, eu quero passar na federal. Larguei a natação e me matriculei numa academia. Mas é aquele negócio, né?
você matricular na academia é diferente de você treinar. Uhum. Naquele primeiro momento, Eu sou matriculado. eu era só matriculada também. Mas, assim, no segundo ano de faculdade, realmente comecei a tomar gosto, gosto mesmo. E treinar, e também comecei a conciliar com fazer dieta. E isso foi ao longo da minha formação, tanto que durante alguns períodos, assim, que a gente tem aquelas crises durante o direito e fica em dúvida, eu cogitei também fazer nutrição, mas foi algo que só passou pela minha mente. Eu realmente me identifico muito com a carreira hoje. Então, eu conciliava essa questão da atividade física com os estudos, e na pandemia isso se manteve. É algo que frequentemente me perguntam: ah, mas você diminuiu o ritmo de treino para poder focar nos estudos? E não. Isso eu sempre mantive, era a minha parte também mental, sabe? Eu sempre dizia: eu descanso a mente e canso o corpo. Para mim, isso funcionava demais. Tanto que eu tive a oportunidade de, durante a maior parte, focar 100% nos estudos, né? Não precisar trabalhar. Meus pais me deram essa base. E eu optava sempre por treinar naquele horário mais próximo do almoço, porque era o horário que ia me dar sono, que eu precisava dar uma pausa. E aí, eu ia pra academia, lá, descansava minha mente, cansava o Exorcizava corpo, tudo. exorcizava. E para poder voltar para uma nova jornada de estudos na parte da tarde. Mas até isso, eu tenho TDAH. Uhum. Então, eu não consigo aquela história de, 6 horas direto estudando. Eu não consigo. Então, por mais que eu me dedicasse só aos estudos, a minha jornada de estudos diária, ela não era muito longa, porque eu realmente não conseguia me concentrar por muito tempo. Eu podia estar ali lendo, fazendo, mas eu vi que eu não estava absorvendo mais. E aí, outro ponto específico da minha preparação, que é muito individual, né? Cada um, rotina de estudos. O que funcionou para mim? Estudar todos os dias. Eu estudava de domingo a domingo. Porém, não tantas horas assim. Eu tinha essas quebras durante o meu dia e para mim funcionou bem dessa forma. E o final de semana você reduzia um pouquinho ou você era igual? Era igual para mais, porque depois, quando eu já estava com uma jornada, assim, uma rotina bem estruturada, porque é claro que isso demorou um tempo. A gente Uhum. primeiro vai jogando no escuro e tudo mais, desorganizado. Quando eu digo que eu organizei os meus estudos, no sábado eu gostava de fazer simulado. Eu sempre fazia simulado. Aí eu ficava de manhã fazendo, como se fosse simulando a prova, e à tarde eu corrigia. E isso para mim funcionou muito, que era uma correção assertiva. Não era só fazer o certo, não. Eu analisava as afirmativas, aquelas que eu ficava em dúvida, e já anotava o ponto. Para quê? Na semana seguinte, meu estudo ia ser baseado naquilo que eu tive dificuldade no simulado. Isso já num estágio um pouco mais avançado, aquela hora que você já está aparando arestas, né? Que você não está formando base mais. Então, acabava que era um pouco mais desgastante no final de semana pelo fato de fazer o simulado. E avançando em fase de concurso, no domingo eu usava para um simulado de discursiva. Isso é interessante, porque é o seguinte, a gente tem que se conhecer também no processo de estudo, né? Porque, assim, às vezes tem gente que tem um estudo muito forte, por exemplo, logo quando acorda. Ou tem gente que, por exemplo, como você falou, eu tava sentindo sono ao meio-dia, eu ia começar a sentir sono, vou treinar. Por quê? Porque aí voltava para uma nova jornada de trabalho. Aí tem gente que trabalha o dia todo, melhor acordar um pouco mais cedo, talvez, para Uhum. entregar o estudo. Então, você tem que fazer a leitura do seu dia, do seu corpo, para fazer o seguinte, olha, qual é a prioridade da minha vida hoje? A prioridade da minha vida é passar no concurso público, momentaneamente ali. Então, você tem que pegar o melhor momento do seu dia e entregar para o estudo para você ter melhores resultados, né? Então, você fez essa leitura, o que é super importante. Agora, Patrícia, você comentou do esporte, é um tema muito interessante. Primeiro porque você foi forjada, a sua personalidade hoje toda vinculada sempre ao esporte e ao estudo, né? E a gente sabe que o concurso de delegado de polícia, além de ter o TAF, é um concurso muito difícil que requer uma saúde mental muito forte, né? Então, o esporte, ele tem um papel fundamental nisso, né? De realmente você estar com a cabeça pronta para você estudar, enfrentar horas de estudo, enfrentar suas frustrações, suas reprovações, para que você possa chegar no objetivo que é a aprovação. Então, assim, o que que você enxerga do esporte? E aí,
quando eu pergunto isso, naturalmente você vai trazer para a sua realidade, só que a sua realidade de atleta profissional fisiculturista é a exceção, né? Mas eu queria que você trouxesse para a realidade da galera que nos acompanha, que a maioria, quase 100% das pessoas treina, se não treina, tem que treinar porque tem um TAF, e ao mesmo tempo esse benefício que o esporte dá no estudo para concurso público. Uhum. Assim, são 2 pontos. A questão do esporte em alta performance, que é o meu caso, me forjou na disciplina e na resiliência. Por quê? Tanto na natação quanto no fisiculturismo, eu nunca fui a atleta talentosa. Eu sempre fui a persistente. Aquela que insistia, treinava. Dificilmente, no talento eu não ganho de ninguém, mas dificilmente alguém me ganha na disciplina. Porque eu fazia tudo que precisava ser feito. Na época da natação, eu ia final de semana com meu pai no clube, porque meu pai nadava também, pra treinar com ele, no nosso tempo que seria de descanso. E no fisiculturismo também, eu não errava. Assim, eu podia não estar em preparação, eu não errava a dieta. Eu levava marmita pra tudo quanto é lado. E a questão do esporte em si, para estudo, além das diversas funções fisiológicas, né, cognitivas, que auxilia nesse aspecto, é realmente importante para a nossa formação até de energia. A gente ter mais energia para disposição, para conseguir também focar nos estudos. A atividade física são N benefícios que ela promove e no concurso de delegado, especialmente, torna-se ainda mais relevante porque a gente tem um TAF pela frente, a rotina é desgastante e por mais que você pense, eu vou perder 1 hora que seja na academia, não. É 1 hora que você perde tempo, mas o quanto você ganha de produtividade em razão de todos os benefícios da atividade física, se for pôr no papel, ainda assim é muito proveitoso. É um ganho. Então, abrir mão da atividade física para estudar um pouco a mais, eu não consigo vislumbrar nenhum cenário que vale a pena. Você pode, talvez, é claro, não tem que manter a minha rotina de treinar todo dia. Então, talvez diminuir. Não precisa ir todos os dias, vamos 3 vezes na semana. Mas eu só vejo benefícios em conseguir fazer essa conciliação entre atividade física e os estudos. Coisa que você falou muito forte, né? Em relação a que muita gente pode lhe ganhar no talento, mas na persistência, dificilmente alguém vai ganhar de você. Isso é muito forte, porque assim, quem estuda para concurso público, velho, resistência é você focar e não é um tiro curto, né? Você precisa ter uma musculatura para que você enfrente todas as dificuldades que vão estar pela frente. E certamente vai ter ali aquele menino de 22 anos que vai passar no primeiro concurso e é a minoria da minoria da minoria, né? Então, o processo natural e global é o quê? Você estudar, ter suas reprovações e quando você persiste, você segura a onda, você consegue a aprovação. Então, isso realmente é um recado, é um insight muito, muito importante para quem está estudando para concurso. Mas, ô Patrícia, você, aí voltando para a parte mais do concurso, que você, na pandemia, deu aquela trava de concurso que você achou que ia passar em 6 meses, e aí a pandemia chegou acabando com seus planos. Uhum. Como é que você passou a pandemia? Se você baixou um pouco e falou assim, pô, não vai dar, ou você utilizou a pandemia a seu favor, em termos de, olha, parou tudo, mas uma hora vai voltar e eu vou pegar firme aqui no estudo para quando voltar eu tá num alto nível. Como é que isso aconteceu? E aí você traz pra gente aqui como aconteceu a sua história no concurso público até chegar para delegado de polícia de Minas Gerais. A pandemia foi um cenário assim que cada um lidou de uma forma. E nem tem como julgar ninguém, porque era imprevisível que isso iria acontecer. E eu fui com a mentalidade que 1 hora os concursos vão voltar. Eu já perdi tempo, porque não tá tendo. Eu não vou perder mais tempo ainda parando meus estudos. E qual que é a vantagem? Todo mundo viveu a vida do concurseiro. Ficou trancado em casa. Então, ainda tive mais gente lado a lado comigo. Por exemplo, meu marido, a vida inteira trabalhou fora, ele também estava ficando de casa. Então, ainda ganhei uma companhia. Na época, ele era meu namorado, mas a gente já se encontrava bastante. E, inclusive,
é algo que vale a pena também eu reforçar aqui, porque a gente se conheceu quando eu decidi estudar para concurso. Então, aquela conversa que eu tive com meus pais, vou me mudar, eu conheci ele. E desde o começo eu deixei bem claro, olha, eu estudo para concurso e eu vou fazer em outros estados. Eles vão vivendo e quando chegar a hora, a gente vê como vai ser. E, cara, ele é 100% da iniciativa privada e comprou o sonho comigo, sabe? Ele me apoiava muito. Facilitava muito a minha jornada. No seguinte aspecto, concurseiro tem que fazer renúncia. Então, no final de semana, ele entendia que eu ia ficar estudando. Ele mesmo recusava convites de família, amigos, explicava a minha situação. Porque às vezes é chato. Aí tem aquele tio que insiste um pouco. Não, mas só uma vez. E ele comprou comigo essa briga. Fazia de tudo para facilitar minha vida nessa época aí de marmita. Ele ia pra cozinha, me ajudava. Então, foi alguém que, sem dúvida, somou muito na minha jornada. E foi aquela pessoa que comprou o sonho sem compreender tanto. Porque só o concurseiro entende a vida do concurseiro. Então, me deu muito esse apoio. E na pandemia, eu continuei estudando, continuei treinando em academia de prédio também, para conciliar a atividade física e ter essa quebra também de estar sempre dentro de casa. E eis que, já nos finalmente, saiu o primeiro edital de delegado de polícia, delegado do Paraná. E eu tinha familiares no Paraná e já comecei a imaginar eu delegada no Paraná e focar para esse concurso, né? Peguei o edital, foi a primeira vez que eu comecei a estudar, lendo um edital, mas ainda um estudo que era muito disperso, muito sem base, sem orientação, assim posso dizer. E chegou o fatídico 21 de fevereiro, que eu nunca me esqueço, porque a prova foi marcada no dia do meu aniversário. Nossa E eu Senhora! ganhei de presente um anúncio às 5 horas da manhã, avisando que a prova havia sido cancelada. Você e 30 mil pessoas, com a diferença que foi no seu Meu aniversário. aniversário. Já era ruim que eu ia fazer prova. Conseguiu ser pior. E a prova foi cancelada. Mas eu sou cristã e eu acredito muito nos planos de Deus. Porque hoje eu afirmo de pé junto. Aquela prova ter sido cancelada foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Porque eu não tinha a menor condição de ser competitiva naquela prova. Era o estudo de quem ainda não sabia estudar. Poucos meses depois, teve o curso da Polícia Federal. E eu nem me inscrevi para delegado. Eu me inscrevi para agente, porque eu não tinha prática jurídica. E eu também não tinha ideia do quanto demorava um concurso público até a hora de realmente você ter que comprovar a prática jurídica. E naquele dia, eu vi que o buraco era mais embaixo. Que não era como lá no ensino médio, que eu fazia a prova, passava, tranquilo. O concurso não ia ser assim. E foi a minha virada de chave. Aí eu, Patrícia, se continuar desse ritmo, não vai dar certo, não. Você tem que tomar uma orientação, porque eu estudava. Eu me dedicava a horas de estudo. Mas era um estudo que não era direcionado, que não estava colhendo os resultados. Porque eu não sabia ainda como que era fazer prova. Foi aí que eu procurei algum curso especializado em carreiras policiais, em delegado de polícia. Encontrei o Dedicação Delta. Nessa época, eu era influenciadora nas redes sociais do fitness. Compartilhando minha jornada de treino, dieta, competição. E aí eu pensei, vou tentar virar influenciadora de concurso também. E joguei a possibilidade do Dedê de eu ser influenciadora. Por quê? Porque concurseiro é gestão de custos, né? Então, sempre que eu podia economizar, também tentava. Conhecendo o Dedê, aí realmente foi algo que virou para os meus estudos. Eu, nessa de compartilhar a minha rotina de estudos, algo que eu falava que gerava até certa polêmica, porque é muito difícil você ver alguém que ainda está na jornada, ainda está no processo dos estudos, se tornar um influenciador. As pessoas se tornam influenciadoras em qualquer área depois que elas já alcançaram um nível de sucesso. E aí elas contam no pretérito, né, como foi a jornada até lá. Mas dificilmente alguém mostra a jornada. Hoje até se popularizou mais, mas naquela época, porque parece que foi muitos anos atrás, mas pouco tempo se torna muito tempo no meio das redes sociais, 3 anos atrás.
eu era uma das poucas. Porque até existiam alguns Instagrams de concurseiro, mas é que Instagram que você entra no feed, E não era tem só a as cara mesas da... de estudo. É, Só as exatamente. mesas de Não estudo. tem a cara da pessoa. É. Eu dava a cara e eu falava que eu nunca li uma doutrina e que eu não ia ler doutrina. Porque era questão de otimização de tempo. Eu tenho um PDF no qual um especialista que é focado em produção de material, ele compilou o que há de mais importante em cada doutrina. Eu vou ganhar muito tempo com isso. Então, eu sempre fui a pessoa que estudava por PDF. E aí, encontrei na dedicação dela um PDF que, além de tudo, era focado na carreira de delegado de polícia. Aí, pra mim, era entregar a faca e o queijo na mão, era só eu pegar e partir. Comecei a estudar e pouco tempo depois teve o concurso do Rio Grande do Norte. A minha pretensão nunca foi fazer Norte e Nordeste por questão de distância. E ponte aérea é mais difícil. Mas eu vi no Rio Grande do Norte um estado pequeno, cuja logística seria melhor, porque eu indo para o interior, eu estaria perto da capital. Porque a gente pensa que primeiras votações serão no interior. E resolvi fazer também para quebrar o gelo de concurso de polícia. Fiz e realmente foi algo que eu não esperava conseguir aprovação. Por quê? Em nível de prova objetiva, eu acreditava que eu já estava bem, pela base do DD, dos meus simulados, mas eu ainda não estudava para a discursiva. E lá foi no mesmo dia. Então, a minha surpresa foi ir bem na discursiva. E fui levando esse concurso, porque ali, do Rio Grande do Norte acabou ali. Não tinha prova oral e a discursiva foi no mesmo dia. E pouco tempo depois, teve a prova do Paraná. Aí sim, a do dia 21 de fevereiro, sem chance. Essa, fiquei entre as 30 primeiras ali na objetiva. E pouco tempo depois da objetiva, saiu o edital de Minas. Mas eu estava aprovada no Rio Grande do Norte e estava aprovada na objetiva do Paraná. Eu pensava muito no Paraná. Então, chegou aquele momento de conciliar etapas. Era a discursiva do Paraná e a objetiva de Minas. Ia ser uma semana depois. E eu 100% Paraná. Eu não vou trocar o que já é um passo à frente por algo que é totalmente duvidoso. Mesmo sendo o seu estado. Mesmo sendo meu estado. Aí eu peguei o curso de discursiva do DD e, assim, era discursiva atrás de discursiva. Eu pegava o simulado, fazia, refazia. Então, foi 100% focado em discursiva. Fiz a prova do Paraná, a discursiva, e na semana seguinte teve a objetiva de Minas. E eu digo que, assim, quando eu cheguei lá para fazer a prova, me deu um aperto no coração. Porque a prova de Minas, assim, eu acho lindo, vou defender meu estado. Você chega lá porque são os policiais que organizam. Então, você vê todo mundo com aquela camisa da Polícia Civil. Eu já me senti ali, olha, daqui a pouco podia pegar a minha. Só que eu fiquei com o coração apertado porque eu não me dediquei como eu poderia para essa prova. Mas fui, fiz e, novamente, estava nos planos de Deus eu realmente estar no meu estado. Por quê? Eu caí na discursiva do Paraná por conta... Foi uma prova que foi bem discutível, né? A questão da correção. A peça, não foi? A peça. Aí eu não atingi a pontuação na peça, especificamente mesmo. Fui, etapa do concurso, ia recorrer, mas foi um baque muito grande para mim, porque eu estava muito bem colocada na objetiva. E aí veio o resultado de Minas. Minha grata surpresa de ter sido aprovada. Comecei a focar na discursiva de Minas, mas ainda com esperança de que aquela prova do Paraná, sabe aquele negócio, tipo assim, não é possível, vai dar, eles vão mudar. Então, nessa expectativa. E o resultado do recurso saiu um dia antes da minha discursiva de Minas Gerais. Eu já estava focada no estudo pé de Minas, mas aí veio na noite que não tinha dado. E, assim, muitas pessoas levam o recurso como uma possibilidade, mas já assimilou que foi reprovado. E eu não tava com essa mentalidade, sabe? Eu realmente achava que ia ter uma reversão. Então, pra mim, foi um baque muito grande. Eu tava até com o Gabriel no dia, e eu cheguei pra ele e falei assim, olha... Gabriel, seu marido. Isso, meu atual marido. Eu vou chorar essa noite, e vou mesmo, não se preocupa, porque eu preciso esvaziar. E amanhã eu vou acordar tendo superado isso. Aí fiquei lá no meu canto, chorando. E ele, tipo assim, meio perdido, o que eu faço? Não, pode me deixar. Aí eu fui, chorei. E no dia seguinte eu acordei, tipo assim, não, agora é nova guerra.
e fui para a discursiva de Minas. E aí, estava nos planos que eu fosse permanecer no meu estado, mas lembrando que eu fui aprovada no Rio Grande do Norte e concurso de delegado é aquele concurso longo. Então, eu ainda cheguei a ter um período no Rio Grande do Norte que, para mim, foi assim, muito, muito proveitoso. Me engrandeceu de uma magnitude que eu não sei explicar. Eu até falei aquela questão de economizar recursos, né? E eu acho que eu gastei um carro popular com esse concurso do Rio Grande do Norte. De passagens, porque é convocação em cima da hora, aí hotel, e mesmo sendo muito econômica, porque eu ia de bate e volta. Uhum. Teve a etapa, acho que do exame médico, a minha mãe quase surtou comigo, porque eu comprei passagem pro dia. E tinha um Tarifa de voo. balcão. Não, e o negócio que tinha um voo do Rio Grande do Norte que ele sempre atrasava, sempre adiava. Então, assim, eu ainda assim, não, dessa vez não vai adiar, orando, orando. E graças a Deus não adiou. Mas se adiasse, eu ia perder, entendeu? Eu não ia chegar a Sim, tempo, porque sim. eu fui de bate e volta mesmo, nem fiz reserva de hotel. Então, tive esse investimento que, em tese, não teve retorno, já que eu nunca cheguei a assumir a função lá, mas eu fui para a Cadepol do Rio Grande do Norte. E foi uma experiência incrível para mim, por quê? Primeiramente, foi a primeira vez que eu deixei a casa dos meus pais. E fui lá para um outro estado, que ninguém nem me visitou, de longe que era. Tive uma experiência em que eu procurei outras 2 aprovadas para a gente dividir apartamento, economizar também nesse aspecto. E aquele, né, aquela história de amigos de polícia são amigos para a vida. Eu aprendi lá no Rio Grande do Norte que isso é verdade. Até hoje a gente tem um grupo daquela T1 do Rio Grande do Norte e a gente conversa. Inclusive, em Minas, eu já fiz uma operação conjunta com um delegado lá do Rio Grande do Norte, que ele me chamou, perguntou: não, você conhece alguém? Não, alguém de BH que eu tô precisando prender um acusado e tudo mais. E eu já tava em Betim, pode mandar que eu mesma vou. E a gente foi com a minha equipe, conseguiu aprender. Então, a gente tem esse contato. E lá, teve um episódio que para mim foi muito marcante nesse aspecto, porque a cadeia polar era muito pesada, sabe? Segunda a sexta, o dia inteiro. E aí, no sábado, teve um sábado à noite que começou a chover muito. E lá no Rio Grande do Norte, num primeiro momento, eu não entendi quando eu cheguei, porque todo mundo tinha carro grande lá. Você não via carro pequeno, tipo Palio, Uno. Quando começou a chover, eu entendi o porquê. Lá, assim, choveu, alagou. Muito. Então, nesse dia, choveu bastante. Então, grande parte da cidade estava alagada. Então, as pessoas evitam sair, né? E aí, a Débora, que era uma das meninas que eu dividia o apartamento, começou a gritar que estava pingando no quarto dela. O lustre era um lustre redondo e começou a cair gotas. E aí, a gente foi lá ver, pegar a balde e tal. Aí, do nada, o quarto da Thaís, que era a outra, também estava pingando. Em cerca de 10 minutos, todos os lustres do apartamento estavam jorrando água. Jorrando. Tipo, cachoeira. E a gente, tipo assim, uma era do Paraná e 2 de Minas Gerais. Eu não tinha um contato de um bombeiro Uhum. pra chamar um eletricista. E recém-saída da casa dos pais. Sem sair da casa dos pais, às 3. Criada com vó. E aí eu mandei no grupo. Alguém tem um contato de um eletricista, bombeiro? Nossa casa tá alagada, tá alagando. Aí o pessoal que era de lá já começou a mandar contato e perguntar onde que era nosso endereço. Ou deu uma hora, já tinha 4 pessoas lá com balde, rodo, ajudando a gente a puxar água. Quem era da região ligando para bombeiro, eletricista. Tipo, sábado à noite, todo mundo exausto da semana de Acadepol. E a gente foi muito acolhida. No final das contas, nosso apartamento foi interditado naquele dia. A gente saiu de lá. Aí teve um outro colega nosso da Cadepol que nos abrigou durante alguns dias. Então, foi a prova de que, assim, são amizades que eu levo para a vida. Que aquela noite ali, o pessoal se arriscou, porque tava chovendo, abriu mão do descanso e foi lá ajudar a gente, que tinha um mês de Cadepol. Tinha um mês que a gente se conhecia. Isso acontece demais, né? Assim, isso é muito bom quando você consegue, durante o processo do estudo, e aí fazendo um link do que você falou, no seu processo de estudo, você teve muito apoio da sua família, né? Que
bancou a sua decisão e o seu estudo exclusivo ali para o concurso público. Teve o apoio do seu namorado, atual marido, que mesmo sem conhecer o mundo dos concursos, né, comprou comprou o seu BO, né? Literalmente. Literalmente. E agora, depois de você aprovada, você também com pessoas que você conheceu há pouco tempo, estiveram ali, né, de forma ajudando, né, nas dificuldades que a vida traz pra gente, né? E elas acontecem a todo momento. E aí você, lá no Rio Grande do Norte, recém-saída da casa dos seus pais, muita gente que tá acompanhando a gente aqui, ou ainda mora com os pais, ou ainda não saiu da cidade onde está acostumado. Esse processo de mudança, ele é um processo muito engrandecedor, né? Em termos de maturidade, eu não tenho dúvida que você voltou, você foi uma menina e voltou uma mulher de lá do Rio Grande do Norte. Então, quando você retorna para Minas Gerais, sem dúvida, foi uma experiência muito grande, né? Que você acabou tendo lá em Natal, né? O Foi curso de formação Natal. foi em Natal. Então, isso daí é algo assim que as coisas vão acontecendo na nossa vida e depois a gente olha para trás e a gente acredita mesmo realmente que é um plano de Deus, as coisas acontecendo da melhor forma possível, né? Uhum. Agora, Patrícia, em relação ao seu estudo em si, eu tenho curiosidade para saber como é que você estudava. Como é que você estudava para a prova objetiva? Você disse que gostava muito de PDF, mas fala para mim em relação à questão, em relação à jurisprudência, lei seca. O que é que você fazia? Como era a sua rotina de estudo? Se você privilegiava mais uma coisa, você tinha dificuldade em uma coisa, facilidade em outra? Como é que era a Patrícia, estudante mesmo para concurso? Eu sempre fui uma pessoa de escrever muito, produzir material. Tanto que hoje são uma das minhas principais atuações dentro do DD. E então, o meu material de estudo sempre foi. O meu estudo sempre foi eu fazer o meu material de estudo. Ir agregando. Já tem obrigada. Ir agregando conteúdos conforme eu ia tendo acesso, jurisprudência, lei, os próprios PDFs do DD, eu usava eles para leitura, mas eu trazia informações para o meu próprio material. Porque eu gosto tanto do processo de confeccionar o seu material, porque aí entram outros recursos, né? Que você está escrevendo ao mesmo tempo que você está lendo, então ativando mais funções cerebrais. Então eu acredito que me ajudava mais a absorver o conteúdo. E depois, para uma revisão, revisar por algo que era feito com a minha linguagem, para mim, facilitava. Mas eu não fazia resumo, era um material mesmo, tipo, grande, extenso, o mais completo possível. E eu ia acrescentando, por exemplo, questões. Eu fazia questão nessas plataformas, se eu errava, eu já transformava isso numa assertiva no meu material. Para depois eu ver e nunca mais errar aquilo. Porque as questões se repetem. E eu fazia questão todo dia. Eu tinha um aplicativo baixado no meu celular. E assim, eu tava na academia fazendo cardio, eu tava fazendo questão. Eu tava no médico, eu tava fazendo questão. Era meu joguinho do celular, meu Instagram. Uhum. Eu saía do Instagram e ia pro aplicativo das questões. Então, sempre fiz muita questão. E isso, eu acho que foi o grande diferencial para a questão da objetiva. É estudar com material focado, compor o meu próprio material e muita questão. Mas, claro, o estudo é individual e eu tenho lacunas também. E hoje, auxiliando outros concurseiros, eu digo: façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Por quê? Algo que eu negligenciei. Lei seca. Eu não lia. Como que era a minha questão da lei seca? Hoje, os materiais do DD já fazem, né? Já traz a literalidade da lei. Inclusive, isso é muito importante, que traga o artigo. Porque se você Uhum. só menciona o artigo, tem aquele concurseiro, tipo a Patrícia, que ela não ia na lei. Uhum. Então, ter lá transcrito é essencial para que a gente faça essa leitura. Porque eu não tinha aquele estudo de lei seca. Isso é algo que eu negligenciei, mas graças ao material completo, acabou que eu consegui suprir essa lacuna. Jurisprudência. Aí eu estudava, eu gostava de ler os comentários do Dizer o Direito, que era a plataforma que eu utilizava. Então, tinha esse estudo também. Eu gostava de me sentir atualizada, sabe? Saber que eu sabia uma jurisprudência do ano corrente. Então, era basicamente isso nesse estudo inicial.
formei minha base, construindo meu material a partir de acesso a diferentes fontes. Eu comecei os estudos na videoaula, porque eu acho que aquele primeiro acesso é o mais claro, assim, mais factível de você entender como funciona o concurso. Para quem saiu do zero, né? Acabei de sair da faculdade, pô, vou começar a estudar. Porque é menos maçante, né? Menos a... Então, aquele primeiro contato por videoaula, para mim, foi o melhor, para ter noção do que seria o concurso. Mas era muito insuficiente. Na época, só a videoaula. Tinha que aprofundar mais. E aí eu fui ganhando robustez pro meu repertório. Que aí era um material em PDF, era um estudo da jurisprudência. E fiz questão desde o começo. Eu não tinha medo. Porque eu vejo que muito concurseiro ele tem medo de fazer questão. Ele espera estar pronto. Não. Assim, é o que eu até falo hoje com quem eu tô preparando para a prova oral, que já é uma etapa lá acima do certame. Gente, uma coisa é certa na vida do concurseiro. Todo dia que você for lá pisar no local de prova, você não vai se sentir 100% pronto. Não existe. Mas não é se sentir 100% pronto, tá errado. Exatamente. Tá errado. E você tá soberbo. Exatamente. Foi eu na Polícia Federal pra agente, primeira prova de concurso. Aí eu achava que eu tava pronta. Tomou na cabeça. Tomei na cabeça. Foi minha pior de todas, disparado. Devo ter saído devendo lá a CESP. Então, a gente nunca vai se sentir pronto, mas tem que ir com a consciência tranquila de que fez o melhor que podia dentro das condições que tinha. E essa sempre foi a minha mentalidade. Passou a etapa ali da objetiva, já comecei a entrar na discursiva. O conteúdo é o mesmo. Então, o meu material de estudo, o do DD, sempre estiveram ali. Fui acrescentando. Aí, acrescentava o treinamento específico da discursiva e ainda aquela vertente mais teórica e conceitual. Porque na objetiva, você não precisa ter aqueles conceitos tão bem delineados, porque vai ter ali a afirmação, você só tem que identificar a correspondência e marcar. Na discursiva, não. Você tem que ter uma formação conceitual maior. Então, na minha revisão, o meu material já é completo, eu só focava em aprender, em absorver mais isso. Mas o estudo sempre foi o mesmo nesse aspecto. Entendi. E vem cá, agora, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, falar com o pessoal de casa. Galera, se vocês estão gostando do DDCast com a Patrícia Godoy e tantos outros que a gente já fez, não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha para a gente comentar, encaminhar, fazer tudo para que a gente dê longevidade ao nosso DDCast, trazer pessoas como Patrícia, que sem dúvida traz muito conteúdo para vocês, beleza? Joinha, se inscreve, encaminha e comenta, beleza? E ótima dica, inclusive, é ouvir durante o cardio, ó. Aproveita a atividade física, já ouve, já absorve um conteúdo, pega a dica. É isso aí. Porque aí não perde tempo para nada, né? Se você tá ali Exatamente. treinando, você já tá ouvindo alguma coisa que certamente alguma coisa você vai absorver e vai colocar em prática na sua vida. Patrícia, qual foi a sensação? Você disse que estava aberta a outros estados, outras localidades. E a gente tem dois tipos de concurseiro, né? Aquele concurseiro bairrista, que é aquele concurseiro que só faz dentro da sua localidade e restringe muito, né? Quando você toma essa decisão. E ela, na minha visão, é uma decisão perigosa. Mas aí eu queria ouvir você. E tem gente que abre um pouco as possibilidades e faz em mais de um estado. Você acabou passando para delegado de Minas, para delegado de polícia de Minas Gerais, sendo mineira. Mas como é que você enxerga isso? Você hoje faria diferente o processo que você fez ou não? Você faria tudo igual? Não faria diferente, faria tudo igual. E eu acho que, para quem quer ser delegado de polícia, tem que ter a mente aberta. Porque hoje, inclusive, a gente está vendo uma tendência a ter mais concursos, né? Com uma frequência, uma periodicidade menor. Mas ainda assim, eu acho que abrir a cabeça vai te dar muito mais possibilidades. Então, e mesmo no meu estado de Minas Gerais, eu tinha que ter a cabeça aberta. Porque, a depender da cidade, seria mais distante do que, por exemplo, se eu estivesse em São Paulo. O norte de Minas, a gente tem cidades a 300 quilômetros da capital.
Então, mesmo no meu estado, eu teria que ter a cabeça aberta. Então, eu acho que, inclusive, quando eu fui para o Rio Grande do Norte e me chamaram para Minas Gerais, gerou uma certa dúvida. Será que eu volto? Assim, para mim, Patrícia, família, eu tinha muita prioridade de voltar. Mas até os meus pais vieram me questionar, porque a gente sabe que há uma defasagem salarial no estado de Minas Gerais muito grande. Então, lá no Rio Grande do Norte, o subsídio era maior. E lá, a minha possibilidade de, numa primeira lotação, já estar na capital era real. Então, isso foi sopesado até pelos meus pais. Você tem certeza que você quer voltar? E eu quis por essa questão familiar e toda a conjuntura. Mas chegou a sondar essa possibilidade. Inclusive, eu tenho, do meu concurso, alguns colegas que, inclusive, são mineiros e passaram em outros concursos, em outros estados, na verdade, e viram uma possibilidade melhor, muito pelo financeiro também, e foram. E estão super realizados. Então, eu acho que isso de ter a mente aberta para as possibilidades e muito entregar também nas mãos do destino, eu acho que faz parte da jornada aí do concurseiro, principalmente das carreiras policiais. É, né? Porque a gente, às vezes, fica muito travado no lugar que a gente mora, porque é a nossa zona de conforto, né? Quando a gente está ali próximo dos nossos familiares, eu sou um exemplo disso, eu sou de Salvador e pensava muito, pô, eu quero ficar aqui. Aliás, todo mundo, de algum modo, quer, né? Por mais que cada cidade que você tenha as suas dificuldades, tudo isso, ali você estar perto de quem você gosta é muito importante. E acabou que eu passei fora e hoje sou realizado fora, assim como tantas outras pessoas, né? Então, isso é um ponto importante para que as pessoas abram a cabeça, que existe vida lá fora e vida Uhum. boa lá fora também, né? A gente consegue viver em outros estados, conhecendo novas pessoas de uma maneira interessante. Patrícia, em relação à sua primeira lotação, como é que foi isso? Quando você não chegou a ser lotada lá no Rio Grande do Norte, né? Porque você fez o curso de formação e logo depois você veio para Minas. Onde é que você foi lotada aqui em Minas Gerais e como é que tudo aconteceu até você chegar no local que hoje você está lotada? Minas Gerais, quando você entra na Cadepol, zera tudo. Então, sua nota do concurso não adianta de nada. E o que vai valer para a lotação é a nota da Cadepol. Eu fiquei naquela meiuca, nem muito acima, nem muito abaixo. E um dia antes de escolher a lotação, eles divulgaram a lista do que seria as lotações possíveis. Tentamos passar ali no grupo pela ordem de colocação, né? Para ir definindo, mas obviamente isso se perdeu lá para os 10º lugar, então não teve como estabelecer previamente. Eu peguei as cidades ali disponíveis e fiz uma gestão de riscos. Fui pesquisar onde tinha ponto de ônibus, porque era indispensável para mim para poder vir para BH, e se tinha academia. Cada um com suas prioridades. Minha prioridade era academia. Dentro disso, tive que eliminar algumas cidades e a partir disso eu fiz uma estratégia de olhar quais eram mais perto de BH. E fiz a lista ali, por quê? Porque tinha o pessoal que estava na minha frente, então eles iam escolher antes de mim. Eis que caiu para mim a possibilidade de ser lotada na cidade de Buenópolis. Norte de Minas, é uma cidade de 10.000 habitantes, porém, essa minha atribuição, ela expandia para Joaquim Felício, também Augusto de Lima. São 3 municípios que, somando, vai dar uns 20.000 habitantes. E, para minha surpresa, lá não tinha delegado há 8 anos, delegado titular. Então, cheguei nessa delegacia, que não tinha delegado há 8 anos. E o que era a minha estratégia? Porque eu já tinha conversado com outras pessoas, que eu ia fazer o seguinte: lá para mim ia ser provisório, até eu conseguir vir para mais perto. Eu ia entrar em contato com o delegado anterior, né, para já pegar as dicas e ver se ele poderia me ceder onde ele estava morando. Eu alugaria onde ele estava. Só que não tinha delegado. E aí eu cheguei lá, tentando arrumar um local mobiliado, justamente porque eu não ia ficar comprando móvel e tudo mais, se eu não pretendia ficar lá muito tempo. Não existe isso no interior. Não existe. Não existe apartamento Ainda mais de imobiliário. 10.000 habitantes. Né? Não existe. Aí
eu morei durante 2 meses, nos 2 primeiros meses, em um hotel. E eu faço dieta. Aí, a minha vida se baseava em... Eu consegui um quarto um pouco maior. E a moça do hotel, super solista, pôs um armário pra mim. Aí tinha um frigobar. E aí eu comprei 2 coisas que, assim, salvaram a minha vida. Uma panela de pressão elétrica e uma air fryer. Toda a minha comida eu fazia com esses 3 itens, né? Porque ainda tinha o frigobar. Uhum. E assim eu fui gerindo durante 2 meses. Além disso, nessas idas e vindas pra BH, sempre que eu tinha oportunidade, eu vinha. Dava mais ou menos 4 horas de viagem e pegava umas vans aí compartilhadas, sempre também buscando economizar o máximo possível. E nessa primeira lotação, foi uma escola. Era uma cidade muito tranquila, mas logo que eu cheguei, o delegado que estava respondendo, que não era titular de lá, porque não tinha, mas que estava respondendo, me passou uma investigação que estava acontecendo. E, tipo assim, com certeza era a maior investigação de, acho que uns 10 anos de Buenópolis. Porque era tráfico de drogas, com associação criminosa. E já tava muito fechadinho, sabe? Era finalizar uma interceptação só para confirmar a localização dos alvos e ir pra cima com o mandado de busca e apreensão e Chutar mandado a de porta. prisão. Foram 5 alvos de busca e apreensão, 5 residências, e eram 4 investigados, 4 mandados de prisão. E assim, eu tinha 2 meses, 2 meses e meio de delegado de polícia. Cidade pequena, a gente busca muito apoio da polícia militar para fazer as operações, porque a gente não tinha efetivo. E naquele dia, foram cerca de 27 policiais. 3 mulheres, porque tinha um dos alvos que era uma mulher. Aí, por isso, a gente até pediu esse apoio de ter outras mulheres. E era eu ali na liderança de tudo, sem ter muito conhecimento. E me questionavam as coisas, não vou mentir. Eu não sabia, mas eu tinha que me posicionar. Eu era a autoridade ali da operação. E me posicionava, sem ter tanta certeza, mas no fim das De forma contas... intuitiva mais, né? Exato. Mas, no fim das contas, eu acho que a segurança também conta muito. Porque eu dei segurança pra equipe. Por mais que eu era nova de polícia. E eu acho que, às vezes, a gente fica com esses... Mulheres, principalmente, né? Fica com esse receio. Novas, mulher, vai sofrer muito preconceito. Mas isso pode se virar a seu favor. Porque ninguém gera expectativa sobre a gente. Então, se a gente mostra um pouquinho de segurança, um pouquinho de autoridade, isso surpreende muito e as pessoas respeitam ainda mais. Era algo que eu ouvi muito no interior. Que, aqui não tinha delegado, ficamos sabendo que era uma delegada, novinha, magrinha, baixinha. Mas aí você chegou com aquele vozeirão, porque eu tenho essa questão da voz, e impressionou. Então, o que, em tese, é a nossa fragilidade pode se tornar a nossa maior armadura. E assim, eu sempre me posicionei, sabe? E eu acho que isso foi um grande diferencial para eu conseguir o respeito necessário e também crescer na carreira, com as experiências. Eu sempre tive muita humildade também. Cheguei lá com os investigadores mais antigos. Eu tinha um investigador que ele tinha de polícia o tanto que eu tinha de vida. Ele assumiu ele foi nomeado no ano que eu nasci. Então, não tinha como. É claro, enquanto autoridade policial ali, administrativamente, eu tinha que exercer essa função de autoridade, mas eu tinha muito respeito a toda a experiência, toda a bagagem que ele tem. E sabia ouvir. Então, isso também fez muita diferença para eu conseguir desempenhar um bom trabalho e crescer profissionalmente. Porque a gente aprende com quem está ao nosso lado, que tem algo a somar. E eu sempre tive essa humildade intelectual, mas, ao mesmo tempo, saber me impor nas horas que fosse preciso. Interessante isso. E você não teve, porque muita gente mesmo, acaba exercendo uma atividade policial antes de se transformar em delegado de polícia, né? Então, assim, às vezes é agente, investigador, ou policial militar, e aí acaba tendo já uma experiência prévia antes de se transformar em uma autoridade policial, delegado de polícia. No seu caso, você não teve. Como é que foi? Você já contou um pouquinho que 2 meses você teve essa grande operação aí para lidar e você foi de forma intuitiva, né? Mas como é que foi todo esse processo de você ser jogada dentro da polícia e falar assim, ó, agora é com você. Tanto em relação a isso,
né? Gestão de liderança, ao mesmo tempo de gestão emocional, atrelado à questão de você estar ali agora com armamento, se você já tinha uma experiência prévia de armamento, porque não necessariamente você precisa ter uma experiência prévia para você ser delegado de polícia, até porque existe o curso de formação para isso, né? Eu sempre dei a cara a tapa, né? Não tinha experiência, conhecimento nenhum e fui. Resolvi ser delegado, resolvi fazer direito, não tinha ninguém na família. Resolvi fazer concurso para delegado, não conhecia nenhum delegado pessoalmente. E chegando na academia de polícia, foi até a do Rio Grande do Norte, perguntaram, né, quem já tinha tido contato com armamento. Eu tinha ido 2 meses antes da minha nomeação, foi meu aniversário. O Gabriel me deu de presente, meu atual marido, uma ida ao clube de tiro. Foi minha única experiência com armamento, aquela ida ao clube de tiro. Só que no Rio Grande do Norte, eu tive o contato com armamento sem dar disparos. Porque a gente conhece a arma e tudo mais. Por quê? Porque aí me chamou uma semana antes da semana que ia ser a semana da instrução de tiro. Então, vim para Minas também sem nenhuma experiência. Mas nisso, a Cadepol nos capacita e, claro, a gente tem que buscar capacitações também externas. Isso eu busquei, sabe? Eu fiz outros cursos fora e sempre busquei essa questão da capacitação com armamento, porque é algo que envolve aí muita responsabilidade. Eu não tinha experiência nenhuma. Mas, ao assumir a minha primeira lotação enquanto delegado de polícia, sem sombra de dúvidas, o maior desafio é a função de gestor. Porque muitas vezes não te avisam isso. Pelo menos eu não fui avisada. No meu edital não constava essa função. E, sem dúvida, é a principal do delegado de polícia. E é gestão de pessoas, é gestão de ambiente. No interior, então, 10 mil habitantes, são 3 autoridades. É o padre, o prefeito e o delegado. Porque muitas nem são sede de comarca. Uhum. Então, Sequer tem juiz e promotor. exatamente. Promotor em Buenópolis não tinha, inclusive. Era de outra cidade que respondia por lá. Então, E da briga do vizinho até a associação criminosa bate lá na delegacia. exatamente. Cada dia uma nova experiência, um novo aprendizado. Inclusive, eu digo que a maior operação que eu tive nessa minha primeira lotação, na verdade, foi a Operação Reforma. Porque eu assumi uma delegacia que há 8 anos não tinha delegado e que nitidamente precisava muito de uma reforma. E aí foi essa questão de buscar parcerias com prefeitura e fazer projeto e tudo mais, foi o meu grande desafio. E tudo isso conciliando com a gestão ali de toda a delegacia, né? Porque tudo fica sob minha responsabilidade, a questão da reforma, do pessoal, da equipe. Então, sem dúvida, o maior desafio da autoridade policial é toda essa função de gestão, a qual a gente assume e muitas vezes o edital não avisa. Ô, Patrícia, você foi nossa aluna, né, como você mesmo comentou, e você foi nossa aluna presencialmente no curso de prova oral também, para o seu concurso de delegado de Minas Gerais, né? A gente estava lá junto em 2022. De máscara. De máscara, é verdade. Finalizando a pandemia, né? Mais ou menos ali já caminhando pro final, mas todo mundo de máscara. Uhum. E a gente lá fazendo o treinamento para prova oral. Inclusive, a gente vai fazer o próximo, agora já fizemos uma turma, vamos fazer a segunda turma, agora já para o novo concurso. E aí, na primeira turma que a gente fez, você estava lá, dessa vez como professora do Dedicação Delta, arguindo seus futuros colegas delegados de Minas Gerais. Eu posso falar com propriedade, porque eu estava nos 2 eventos. Em 2022, eu vi uma jovem insegura, com máscara, sendo treinada para a prova oral. E hoje eu vejo uma mulher completamente firme, segura, com a oratória totalmente diferente do que eu vi em 2022. Para você ver como as coisas acontecem, a vida a gente vai evoluindo, a gente vai buscando melhorar, passando por experiências. Você, ao longo desses 3 anos de polícia, sem dúvida, você foi colocado à prova em várias situações que fizeram você evoluir. Então, isso daí deve ser uma sensação muito, muito legal, muito bacana para você sair de aluna, ser treinada ali e 3 anos depois você tá na mesma
posição, só que do lado contrário, treinando seus futuros colegas. Qual é a sensação de tudo isso? Quando eu digo que o Dedê tem um lugar especial no meu coração, não é querer puxar saco nem nada. Mas é por causa disso. É essa oportunidade de estar do outro lado agora, sabe? Eu aprendi a gostar desse universo, sabe? De ser concurseira. Eu digo que se ser concurseiro fosse remunerado, eu até cogitaria ser essa a minha profissão. Porque eu aprendi a gostar. Eu sou muito maleável ao ambiente, sabe? Todos os locais que eu estive profissionalmente, pessoalmente falando, eu aprendi a gostar. E então, uma forma que eu encontrei de me manter neste universo foi estar do outro lado. Agora, auxiliando quem ainda está nessa jornada. Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer outro concurso, eu sou muito realizada no concurso em que eu escolhi, e que hoje estou nomeada. Mas auxiliar outras pessoas que ainda estão na jornada é algo que, para mim, é incrível, extraordinário. Saber que, de certa forma, eu estou contribuindo para aquela pessoa alcançar o sonho e o quanto, tanto a questão, é claro, eu me preparo para isso, né? Eu tô sempre estudando, que é bom também para mim, né? Tá sempre me atualizando, mas pela minha experiência de passar um pouco de segurança em um momento tão apreensivo. A gente comentou mais cedo acerca de pessoas, né? De ter o apoio de pessoas. E a jornada de concurseiro, ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. Você pode ter apoio e é importante que se tenha, que busque apoio. E eu sinto que eu também posso, de certa forma, apoiar quem ainda está nessa jornada por compreender quem já viveu isso. Então, para mim, é muito gratificante. Recentemente, a gente teve o curso presencial da Prova Oral de Minas e, para mim, foi uma experiência incrível ter essa reviravolta, né? Passou um filme na minha cabeça. As pessoas ficam com esse receio, né? Nossa, mas tô há tanto tempo estudando, e aí você vai ver, tá 1, 2, 3 anos estudando e já acha que já tá passando, a vida tá passando, eu tô só estudando. Mas, cara, depois que você passa em tão pouco tempo, porque se for pensar, eu concluí meu estágio probatório agora. E sendo que Minas, antes até da lei nacional, né? A nomeação era antes da Cadepol. Então, 3 anos. O quanto a Patrícia mudou e evoluiu. E a nossa vida realmente dá uma escalada depois, porque é uma coisa que vai puxando a outra. A gente sente, às vezes, que a nossa vida deu uma paralisada durante o concurso, porque aí a gente tem que abrir mão de certas coisas. Seja uma dedicação à família, na área pessoal. Então, mas depois que você passa, parece que tudo também flui de forma muito mais rápida, muito mais célere. Então, é um processo, mas que certamente depois a sua vida literalmente transforma. E por isso que estar agora desse outro lado, para mim é muito gratificante, de passar um pouco disso, essa segurança, contribuir na jornada de quem ainda está aí buscando esse caminho. E principalmente, que eu digo que estar na preparação da prova oral é a que eu mais gosto, porque é isso, eu consigo ter esse contato pessoal com os alunos. E cada mensagem que eu recebo posteriormente, seja um agradecimento, mesmo antes de passar, o agradecimento pelo reconhecimento do quanto contribuiu, ou depois que passar, mais ainda, para mim, enche meu coração e é o que me faz ver como tudo vale a pena. Tudo vale a pena mesmo. Com a experiência que você adquiriu ao longo desse período, tanto no pré-concurso quanto no pós-concurso, qual conselho você daria para a galera que está aí agora na trincheira, está estudando e buscando se transformar em breve em delegado de polícia? Insista, porque a realização do seu sonho só depende de você. Então, é realmente ter disciplina, resiliência. Por muitas vezes me perguntaram, o que te fez não desistir? E eu sempre afirmei, a certeza de que eu ia passar. Porque um dia eu ia passar, porque só dependia de mim. Poderia demorar 6 meses, poderia demorar 5 anos, mas eu só não ia passar se eu desistisse. E eu não ia desistir. Então, é ter resiliência e saber que se vive um dia de cada vez. Porque aquela Patrícia que foi reprovada na prova discursiva do Paraná,
Ela, no dia seguinte, levantou a cabeça, foi para a prova de Minas e hoje ela é delegada de polícia no estado de Minas Gerais. Se eu tivesse deixado me abater naquele dia, talvez eu não estaria aqui hoje. É verdade. Muito, muito bom, Patrícia. Pra gente finalizar, a gente tem um quadro aqui, Na Lata com Patrícia Godoy, em que a gente vai fazer perguntas rápidas para que você possa dizer pra gente aqui quais são as suas preferências e suas impressões. Café ou pré-treino? Nossa, é o combinado, é o combo. Um não isenta o outro. É um blend aí. Exatamente. Se somar o energético, melhor ainda, desde que seja 0. Academia ou delegacia? Outra vez, um não exibe o outro. Nossa, essas perguntas não tá dando, eu tenho que conciliar os dois. Se for pra ser fácil, eu nem venho. Direito ou esporte? Qual exige mais disciplina? Ah, o esporte. O esporte molda a cabeça. E quem tem mentalidade de atleta vai bem em qualquer área da vida. O que mais pesa numa prova? Conteúdo ou controle emocional? Controle emocional para quem já construiu um conteúdo forte. Porque é aquele negócio, igual eu tinha dito, cada prova é uma prova. Não é que você tem mais conteúdo em uma e em outra, mas é o jogo do psicológico. E sabe aquele negócio que a gente diz que quando você começa a ser aprovado, meio que vai puxando um ciclo? Muito disso é também a autoconfiança. Então, o psicológico joga muito. Estudar durante o dia ou pela madrugada? Isso é muito individual. Pra mim, era de madrugada. De madrugada? É? Questões ou revisão? O que é mais importante pra você? As questões não deixam de ser uma forma de revisar o conteúdo. E pra mim funcionava como uma revisão assertiva, porque eu identificava os meus erros e assim eu direcionava pra onde depois eu ia revisar. Então, um complementa o outro. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo igual ou mudaria algo? Eu teria contratado o Dedê antes. Maior lição que o esporte trouxe na sua vida? Disciplina é a chave de tudo. A primeira coisa que você fez quando o seu nome estava no Diário Oficial? Entrei no site da Gol, não, na Skyscanner, para procurar a passagem mais barata. Porque no dia seguinte eu tinha que estar aqui em Minas Gerais apresentando documentos e eu estava morando em Natal. Se pudesse dar um conselho para quem está iniciando o concurso de delegado de polícia, qual seria? Busque orientação de quem já viveu o processo, para você não ficar um tempão atirando no escuro igual eu e assim economizar um bom tempo aí e um bom desgaste mental. Uma palavra que define a sua trajetória. Disciplina e resiliência, não tem como tirar só uma delas. Senhoras e senhores, Patrícia Godoy. Patrícia, foi um prazer gigantesco ter você aqui. Conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente conversa tanto, só que sempre de demanda de trabalho. Aí coisas muito breves, né? E aí acabar trazendo você aqui faz com que eu te conheça mais e, de quebra, que é o nosso objetivo principal, é trazer muito conteúdo para a nossa audiência, nossos alunos, nossos futuros alunos, pessoas que nos acompanham aqui no Spotify, em todas as plataformas. Então, para a gente é um prazer muito grande ter você, tanto aqui quanto no curso, produzindo material, sendo professora de prova oral, sendo professora e agregando muito conteúdo com sua experiência para os nossos alunos. O prazer é meu. Quando você diz que é outra Patrícia, aquela que viu lá no curso da preparação para a prova oral, da que vê hoje, com toda certeza o Dedicação Delta tem uma grande importância na construção dessa Patrícia. Se me permite um breve relato, na semana passada eu fiz uma arguição online com um aluno que a gente estava tratando de uma questão do direito administrativo, responsabilidade extracontratual do Estado. E ele se lembrou de um vídeo que ele assistiu no canal Dedicação Delta, eu falando de uma jurisprudência acerca do tema. E ele falou que ele estava no cardio na academia e assistiu. E aí passou um filme na minha cabeça, porque 4 anos atrás, era eu que estava no cardio assistindo um professor que para mim era referência hoje, é do Dedicação Delta, que é o Pedro Coelho, eu também sempre assistia. E agora ver que outras pessoas estão fazendo aquilo que eu fazia antes, para mim é um motivo de grande gratidão
na minha vida, sem É sombra isso de aí. dúvida. A vida é uma roda gigante. Exatamente. Patrícia, muito obrigado. Pessoal, grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.